Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero te ensinar a fazer uma receita de família, massa básica para qualquer tipo de salgado frito. Vamos então para a receita. Vamos precisar apenas de 3 ingredientes, sendo farinha de trigo, água, leite, sazon. Se você realmente tem preferência por outro tempero, pode substituir o sazon. Eu estou usando o sazon para a massa. Também, se você achar que está sem sal, pode complementar no sal. O sal é a gosto. E teremos como recheio aqui uma misturinha básica de queijo, presunto, orégano, salsicha ou recheio da sua preferência. Bom, vamos adicionar então todos os ingredientes na panela, com o fogo ainda desligado. Nós vamos colocar aqui pelo menos 100 ml de água, 100 ml de leite. Lembrando que a quantidade, pessoal, fica também a teu critério, tá? Aqui nós vamos fazer uma quantidade pequena de salgado. Então, se você não tiver um copo medidor, pode usar até mesmo um copo de requeijão. Então, eu estou utilizando o copo de requeijão. Geralmente, o copo de requeijão, ele tem até 250 ml. Basta usar a mesma quantidade de água para a mesma quantidade de leite. Agora, já com o fogo ligado, depois que levantou fervura, você pode acrescentar a farinha de trigo. Aqui eu utilizei mais ou menos 300 gramas de farinha de trigo. É lógico que vai depender da marca. Pode ser que leve um pouco mais ou até mesmo um pouco menos. Em fogo baixo, então, eu vou misturando até a massa da liga e eu perceber que ela já está desgrudando do fundo da panela. Essa massa, reparem, ela não vai manteiga e nem óleo no preparo. Nós vamos utilizar a manteiga para limpar, para ensaboar a bancada ali onde você vai depois amassar essa massa, né? Mas talvez nem haja necessidade. Ou seja, vamos ensaboar, não, vamos untar a bancada, certo? Então, para dar uma amassada aí, fazer um carinho nessa massa. É uma massa muito fácil de se trabalhar, muito barata. Você pode fazer coxinha, pode fazer risole, pode fazer bolinho de carne, aquele enrolado de salsicha, o recheio da sua preferência. O tamanho que nós vamos fazer esse salgado, você pode estar vendendo a unidade até R$5. Ou você pode fazer também mini salgados para festa, ou até mesmo para uma reunião, uma confraternização em família. Agora eu vou colocar essa massa na pia, a pia mesmo limpinha. Percebam, é uma massa bem macia, sabe, pessoal? Ela praticamente não gruda. Se acontecer de grudar, às vezes acontece um choque térmico da bancada tá gelada e a massa tá quente, então ela gruda um pouquinho. Daí você pode estar untando essa bancada com manteiga. Por isso que eu não coloco óleo de cozinha e nem manteiga na massa, porque durante esse preparo que a gente vai fazer essa massagem, esse carinho nessa massa, pode ser que você acrescente a manteiga ali na hora mesmo, tá? Aproveitar que a massa tá quente. Então a gente já consegue colocar um pouco mais de sabor com a manteiga, se você preferir. Se preferir, não precisa colocar a manteiga. Então, hipoteticamente, é uma massa econômica e até saudável de certa forma. Aqui no meu caso, grudou um pouquinho na bancada, né? Para untar a bancada, eu tô usando aqui manteiga ou margarina, depende do que você tiver na sua casa. E agora sim, pelo menos por uns 2 minutinhos a gente vai fazer um carinho nessa massa. Depois, vamos deixar essa massa esfriando aqui mesmo na bancada e vamos cobrir com um pano de prato, porque se você colocar o plástico filme, essa massa ela vai suar. Então, num pano de prato mesmo, você pode deixar aqui sobre a bancada e se você tiver com pressa, você pode colocar a tua massa enrolada mesmo no pano de prato no congelador por alguns minutinhos. Eu vou utilizar essa panela de ferro, ela aquece rapidinho. Estou utilizando óleo de cozinha para fritura normal mesmo. Então, como ela aquece bem rápido, depois na hora de eu fritar esse salgado, eu abaixo o fogo. Eu deixo mais ou menos numa temperatura de 110 graus. Mas, você sabe, né? Dá para fazer aquele teste lá do palitinho, palito de fósforo. Acendeu, o óleo tá no ponto. Ou você pode jogar um pedacinho da massa, igual a gente faz quando vai fritar pastel. Joga um pedacinho da massa, borbulhou, já tá no ponto já. Enquanto o nosso óleo aquece, agora eu já tô cortando a massa, né? Nós vamos tentar deixar os salgados praticamente do mesmo tamanho. Se você for vender, isso é muito importante. Então, eu tô cortando aqui a cada 3 dedos de massa, tá? E vai ficar um salgado até que grande.
Agora estou dando aquela modelada básica nas bolinhas para ficarem praticamente do mesmo tamanho. E aqui a gente conseguiu 7 unidades. Agora já com a massa bem boleada, a massa fria, nós vamos então colocar o recheio da preferência, tá? O que você tiver disponível na sua casa. Aqui eu estou utilizando salsicha. Então eu peguei uma salsicha, cortei na metade e deixei uma outra salsicha inteira. Que tem uma bonita aqui em casa que adora esse salgado de salsicha. Dei aquela escaldada básica antes na salsicha. Tem gente que faz com a salsicha crua mesmo. Eu dou uma escaldada antes de colocar no salgado. E lógico, o recheio tem que estar frio, tá, gente? Assim como a massa, o recheio deve estar frio. E agora não tem dificuldade, né? A massa também não pode ficar tão fina nem tão grossa. E tente tirar todo o ar que tiver dentro da massa para evitar, de repente, dessa massa se romper, estourar na hora da fritura. Aqui eu tô fazendo como se fosse um conezinho para colocar o recheio de queijo com presunto e orégano. Se você tiver tomate, pode colocar, né? Aí você tira a semente do tomate, porque tomate solta água. Tiver frango, carne moída, o recheio da sua preferência, tá? Você pode utilizar essa massa para qualquer salgado, que fica uma delícia. Essa massa ela é gostosa até sem recheio, gente. E agora, para empanar essa massa, nós vamos utilizar simplesmente água em temperatura ambiente. Vamos utilizar também farinha de rosca. Pode ser a farinha de rosca mesmo, do mercado, ou a farinha de rosca, né? Aquela que a gente faz em casa com pão já, que tá duro, né? Aquele pão de torrada. Olha aí o tamanho dos nossos salgados, ficaram bem grandes, hein? Aí eu fiz aqui bolinha, fiz também enrolado de salsicha, um com queijo, outro sem queijo. Fiz também um parecendo maravilha ou formato de pastel. Então é uma massa que você pode colocar qualquer recheio e deixar no formato que você quiser. Deliciosa, econômica, barata. Dá para você ter uma renda extra excelente com esse salgado. Vendendo aí cada unidade, se for nesse tamanho que eu tô te mostrando, até R$5. E para untar, você vai seguir esse passo a passo. Primeiro, você vai colocar o salgado na bacia com água, vai tirar o excesso de água, vai passar uma vez na farinha de rosca, volta para o balde com água, como eu vou fazer agora, ó. Tá vendo? Dá uma molhadinha básica, tira o excesso de água e volta com esse salgado novamente para a farinha de rosca. Ou seja, você vai fazer isso por 2 vezes, tá? Fica com aquela casquinha crocante, protege mais o salgado, né? Ele fica mais durinho, fica mais apresentável até para, se você for vender, colocar numa estufa. Então é legal a gente fazer esse processo por 2 vezes. Olha lá, tira o excesso de farinha, né? Para não ficar também aquele gosto de farinha forte. Essa farinha de rosca dá até para temperar se você quiser. Olha lá, coloca na água, tira o excesso, coloca lá no prato com a farinha, unta todo o salgado. Agora você tira o excesso da farinha de rosca, tá? Tenta untar todos os lados, volta novamente para a bacia com água, tira o excesso da água e a gente volta para a farinha de rosca. Então você faz isso por 2 vezes e eu vou fazer isso com todos os salgados. Agora com todos os nossos salgados empanados, gigantescos, a fome já está apertando aqui, vamos então finalmente fritar. A nossa panela já está aquecida, o óleo já está no ponto certo, de 110 até 170 graus, dependendo aí do seu fogão, né? Ou até mesmo da panela. Essa é uma panela de ferro, ela frita bem mais rápido, aquece bem mais rápido. Então é interessante você fritar em fogo baixo, até para não ficar cru. Essa massa, na verdade, ela já está cozida. Mas mesmo assim, até para o salgado ficar mais sequinho. Essa massa, na verdade, gente, ela não adere óleo. Ela já fica automaticamente sequinha. Mas o ideal é você aquecer o óleo na temperatura que eu te falei. E depois você fritar em fogo baixo. Porque senão o salgado, ele doura muito rápido. E às vezes, né, não dá tempo até do queijo derreter, né, do recheio que está dentro da massa. Se estiver muito frio, ou até mesmo congelado em alguns casos, aí fica ruim, porque a massa fica crua e o recheio fica gelado. Então, aqueceu a panela, baixa o fogo ou deixa pelo menos no fogo médio, tá? Olha só, aí a massa ela vai ficar cozida, vai ficar crocante e sequinha. Agora é a hora mais esperada do dia. Vamos experimentar então para ver se esse salgado ficou delicioso. E tem alguém já ansiosa para experimentar que pegou o salgado até quente. Será que ficou bom? Vou pegar esse aqui, ó, do pastelzinho, ó.
Vamos ver se ficou bom? Ó. Ó. Uau. Tô com os olhos bem no sol. Tá gostoso? Ó. Maravilhoso. Pode fazer, comer e vender. E aí? Nota 10. Né? Como é que tá a massa? Ótimo. Tá bom de sal? E aí? Tá sequinho? Não vai sobrar pra você não, viu, Luna? Sinto muito. Não tem nada de óleo. Tá sequinho, sequinho, sequinho.